Olá, hoje a gente vai conversar sobre um tema que está pegando para muita gente, a dificuldade com a aposentadoria. O que a gente viu nos materiais é um cenário, assim, um pouco duro, né? Sim, A idade para parar de trabalhar tá lá em cima, 66, 67 anos, às vezes mais. E muitos chegam nessa fase já, sabe, esgotados. exaustos, doentes. Exato, com o corpo pedindo arrego mesmo. Parece que tem uma distância enorme entre aquela ideia de descanso merecido e o que acontece na prática. Vamos tentar entender isso melhor. Pois é. E o material que a gente analisou levanta pontos bem importantes. Não é só a idade, né? É o sistema de trabalho em si, o peso de décadas de esforço na saúde e talvez o mais fundo, a busca por sentido. Uma busca que acontece num cenário que parece drenar a pessoa antes mesmo dela pensar em parar. O que está por trás disso tudo? Um ponto que aparece bastante é a descrição do trabalho. Um sistema exigente, sabe? Às vezes até desumano. Falam muito da geração dos anos 60, por exemplo. Gente que encarou rotinas pesadas, muito estresse, pouco reconhecimento. Uhum. Isso tudo vai acumulando, né? Um desgaste físico e mental que cobra o preço lá na frente. Chegar aos 60 e tantos nessas condições é quase um ato heróico. E esse desgaste não está sozinho, né? Ele se soma com outras coisas. Doenças crônicas acumuladas, muitas vezes ligadas a hábitos antigos, cigarro, comida muito processada e talvez uma falta de cuidado preventivo mais focado. Sim, e as desigualdades também pesam, né? Com certeza. Quem teve a vida mais dura muitas vezes tem menos saúde para viver a aposentadoria. E tem uma crítica interessante à medicina moderna que às vezes parece mais focada em, como dizem, prolongar a doença, não a vida. Mantém a pessoa dependente, mas sem devolver a dignidade ou o sentido. Entenda. O sistema todo parece otimizado para explorar, né? Mesmo com tanta tecnologia, a ideia de libertação fica para trás. E aí entra uma metáfora bem legal que apareceu, a de pilotar a própria vida. A imagem é essa. A gente começa a jornada no comando, consciente, fazendo escolhas, né, na decolagem. Sim, definindo o rumo inicial. Mas aí, logo a gente entra no voo de cruzeiro, no piloto automático. Ah, o piloto automático. Das rotinas, dos hábitos, da vida como ela tem que ser, digamos assim. Exato, só que aí, bom, aí vem a turbulência. É, Crises, perdas, aquele sentimento de vazio, coisas que, assim, exigem que a gente assuma os controles de novo, porque o automático não dá conta do imprevisto. faz sentido. E a reflexão que fica é: quanto tempo a gente passa realmente no comando consciente? E quanto tempo a gente deixa rolar no automático? Um automático muitas vezes ditado por esse sistema todo que a gente está falando, né? Exatamente. E essa ideia do piloto automático se liga muito com outro conceito forte que está nos textos: a Matrix. Não aquela do filme, necessariamente, mas uma prisão mais sutil feita de condicionamentos. Obedecer, consumir, não pensar muito. Aceitar as coisas como são, né? Um script invisível. Isso. Quase um roteiro que a gente segue sem nem perceber direito. E, nesse sentido, a turbulência não é só ruim. Ela funciona como um, um alerta, sabe? Um chamado. Opa, quem tá pilotando aqui? É aí que a busca por sentido se torna, assim, fundamental. E não é uma receita pronta, né? De jeito nenhum. É algo muito pessoal, íntimo. Mas o próprio ato de buscar, de sentir essa inquietação, já é um sinal. Um sinal de que se está tentando acordar, sair dessa programação. O que me chamou muito a atenção foi como eles ressignificam a aposentadoria. Não é só parar de trabalhar, Não mesmo. é talvez parar de fingir, sabe? Deixar cair a máscara daquele personagem produtivo, obediente, que não reclama, aquele que a sociedade espera. Exatamente. A verdadeira aposentadoria é descrita quase como uma libertação espiritual. Espiritual. Sim. Um momento de reconhecer que, olha, talvez o sistema não entregou o que prometeu e que muito tempo valioso foi gasto mais para sobreviver do que para viver de verdade. E a análise vai fundo nisso, diferenciando o ego, essa nossa parte mais apegada a identidades, a posses, a status, da alma, A alma. que buscaria algo mais essencial, uma conexão maior, um retorno à fonte, como eles chamam.
A liberdade de verdade estaria ligada a qual dessas partes a gente cultivou mais na vida. Interessante. Então, o que a gente tira disso tudo? De um lado, essa constatação meio amarga, né? Um sistema de trabalho e aposentadoria que pode falhar, com impactos bem sérios na saúde, no bem-estar. Sim, uma realidade dura. Mas, por outro lado, um chamado bem forte para a importância de criar sentido agora, no presente, não importa a fase da vida. E o ponto final para a gente pensar que o material deixa é justamente esse. Talvez a questão principal não seja só quando a gente se aposenta. Mas como? Exato. Como a gente vive antes e depois disso. No fundo, é sobre retomar o comando da nossa própria vida, questionar o piloto automático. E buscar ativamente um sentido que seja nosso, autêntico, sabe? Além das pressões de fora, dos condicionamentos. Fica a pergunta, né? Qual? Quem está, de verdade, pilotando a sua jornada? Aos 60 a vida murmura, o trabalho afasta, a porta se tranca, a glória de outrora hoje é lembrança, um chamado ao simples, a alma pura. Aos 70 o mundo desfaz o laço, amigos dispersos, encontros escassos. Não diga eu fui, nem exalte o passado. A juventude não ouve o eco calado. Aos 80 a família se ausenta, filhos e netos têm vidas correntes, e na solidão entre vozes silentes, velhos amigos são luz que alimenta. Aos 90 a terra sussurra baixinho, o pó nos chama, cumprindo o caminho. Não tema a partida, é a lei natural, fim que se abre ao eterno final. Por isso, enquanto o tempo concede, viva com força, que a vida não cede. Encontre os amigos, celebre o agora, seja a luz que inspira por onde mora. Que o riso ecoe, que o amor floresça, que o presente brilhe, a alma agradeça, pois no ciclo da vida só o que fica é chama da luz eterna e rica. Da